Graça e paz. É uma alegria novamente estar aqui com os irmãos. Já estava bastante tempo, a qual eu não vim aqui na congregação, né? E graças ao Senhor Ele proporciona mais essa oportunidade, mais esse privilégio de poder compartilhar a sua palavra, né? E estar em comunhão também com os irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem lá no livro de Malaquias. Nós vamos estudar. Vamos ver apenas os 5 primeiros versículos desse livro, mas é um livro muito edificante, né, bastante atual também para nossas vidas. Então vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Malaquias. Capítulo 1. A palavra do Senhor fala assim: uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor: todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Oremos. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, queremos agradecer ao Senhor por esse grande e imenso privilégio, ó Deus, de termos, ó Deus, de cultuar o Senhor. Como nós vemos ali nossos irmãos, ó Deus, na África, na Nigéria, e tantos países, ó Deus, perseguidos ali, Deus, não tem esse privilégio e essa liberdade que nós temos, ó Deus, de cultuar, de adorar, de engrandecer ao Senhor, meu Pai. Muito obrigado, porque o Senhor realmente tem usado a Tua igreja, Deus, na proclamação do Teu Evangelho. E mesmo aqueles irmãos, ó Deus, em perseguição, em lutas, em privações, ó Deus, não deixam realmente de adorar, de buscar e de fazer o Teu nome conhecido, Deus, entre todos os povos. Que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite, por meio da Tua palavra, que possamos ouvir, Deus, as advertências, os conselhos, a instrução do Senhor, para que possamos, ó Deus, em todo o nosso viver, Pai, agradar ao Senhor. Que o Senhor perdoe nossos pecados, ó Deus, acalme nosso coração, nos ajuda, Deus, a colocar a nossa esperança e a nossa confiança somente no Senhor. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem realmente dado ânimo à nossa vida, Deus. Agradecemos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus e por essa oportunidade que temos de cultuar ao Senhor. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Gostaria de iniciar essa mensagem, irmãos, levando você a imaginar, né? Imagine que você tem um amigo ou uma pessoa muito próxima a você. E essa pessoa, ela sempre foi amorosa, ela sempre foi prestativa, mas de repente ela começa a se afastar e agir de uma forma distante, né? E indiferente. Você pode começar a questionar o amor dessa pessoa, pois as suas ações não condizem mais com o comportamento afetuoso, né, que você estava acostumado a receber. Você pode se sentir inseguro e duvidar do amor do seu amigo, né, ou dessa pessoa próxima, buscando respostas para entender o que mudou e o que aconteceu. Essa ilustração mostra como podemos questionar o amor de alguém, quando as suas ações não estão alinhadas com o que você espera ou que você está acostumado a receber, levando a dúvidas e incertezas sobre o sentimento dessa pessoa. É fácil questionarmos, irmãos, o amor de um amigo, né, o amor de um parente ou de uma pessoa próxima. Mas quando questionamos o amor de Deus, né, e aí você pode justamente argumentar, né, contra mim e dizer: olha, eu não questiono o amor de Deus. Né, são tantos versículos na palavra justamente que mostram o amor de Deus, né, como por exemplo um versículo muito decorado pela maioria dos cristãos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu não questiono o amor de Deus, né? Eu sei que Ele enviou o seu Filho, né? E eu sei que Ele me ama. Mas será mesmo que não questionamos o amor de Deus?
Será que da mesma forma que o povo de Israel, nós não questionamos o amor de Deus quando enfrentamos situações difíceis na vida? Então, se você conhece um pouco da história do povo de Israel e do que eles passaram, você sabe quantas vezes eles puseram o Senhor à prova, quantas vezes eles foram rebeldes, quantas vezes eles justamente questionaram o amor e o cuidado de Deus sobre as suas vidas. Podemos questionar a Deus justamente quando os justos sofrem e os perversos parecem prosperar. Somos inclinados justamente a questionar esse amor de Deus. Questionamos sim quando as coisas ruins acontecem com gente boa. Nós, muitas vezes, nos consideramos pessoas boas. Então, justamente questionamos a Deus quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Você pode questionar a Deus justamente por que sofri aquele acidente. Todos os irmãos sabem daquela situação que eu passei, aflituosa, daquele golpe no carro. Então eu estava naquele processo da justiça de devolver o carro. E aí eu lembro uma vez que eu estava me dirigindo para um pequeno grupo, e aí justamente um rapaz me cortou e eu acabei batendo o carro. E aí justamente naquele momento ali, por mais que eu não verbalizei, veio no meu coração: Senhor, por que isso aconteceu? Toda a dificuldade que eu estou passando com essa situação, eu ainda bato esse carro, não tenho dinheiro para pagar, tanto o conserto dele como do outro. E uma situação ruim aconteceu ali. Só testemunhando depois, recebi um dinheiro que eu não esperava, que é justamente o valor exato de tanto eu pagar o conserto do carro que eu bati como do meu prejuízo. Mas mostra o cuidado do Senhor nessa situação. Mas questionamos a Deus, quando justamente sofremos um acidente inesperado, ou porque eu perdi o meu emprego, sofri aquele assalto, fui acometido por aquela doença crônica, ou sofro de infertilidade, fiquei viúvo ou viúva, tenho um filho desviado que parece nunca voltar, ou enfrento o luto pela morte de um filho. Todos nós acompanhamos semana passada, ou semana retrasada, não lembro, justamente aquela tragédia que aconteceu com aquelas crianças. Elas foram mortas lá de uma forma tão brutal, e nós temos filho ou não temos como nós não nos colocarmos no lugar daqueles pais. E justamente eu avaliando a situação, me colocando naquela situação, eu justamente me levo a pensar: será que eu não questionaria Deus? Senhor, por que meu filho teve que morrer? Por que meu filho teve que morrer de uma forma tão brutal? Por que isso aconteceu? Será que aqueles pais justamente não questionaram o amor de Deus, o cuidado, a proteção dele? Mas não é somente nas coisas grandes que questionamos a Deus, mas também quantas inconveniências da vida que estão debaixo da soberania de Deus. Algo que Deus ele poderia fazer diferente na nossa vida. Por exemplo, aquele trânsito que você pega, impede você de chegar no horário do trabalho, você acaba levando uma bronca do seu chefe. O tempo que fecha justamente no piquenique que você decidiu fazer com a sua família. Os planos frustrados, as máquinas quebradas, os pneus furados, a construção que atrasa muito e custa o dobro, os reparos que nunca param. E aí justamente questionamos: será que Deus me ama mesmo? E às vezes pensamos e não verbalizamos: se Deus realmente me amasse, então aquilo nunca teria acontecido. Ou talvez o contrário: se Deus ele me amasse, então aquela situação ela precisa acontecer. Então quantas situações nós não colocamos diante do Senhor? Olha, Deus, se o Senhor me ama de fato, o Senhor tem que fazer com que eu passe naquele concurso. Ou então eu quero casar com aquela pessoa. E muitas vezes assumimos o controle e queremos mandar em Deus. Queremos que as coisas aconteçam de acordo com a nossa maneira e não a dele. Mas é importante lembrar que o amor de Deus é constante e incondicional. E no próprio livro, no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 6 diz: de fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, como eu falei no começo, não foram poucas as oportunidades que o povo de Israel pecou contra o Senhor, foram infiéis à sua aliança. E Deus ele tinha todos os motivos e razões para destruir aquele povo. Mas por causa da sua fidelidade, por causa do seu amor, por causa da sua aliança, como ele diz, eles não foram destruídos.
Deus, ele permanece fiel para com as suas promessas e o seu povo escolhido, a despeito da história da infidelidade de Israel. Então, irmãos, mesmo quando nós não compreendemos completamente os seus caminhos, temos que adquirir a perspectiva de longo prazo sobre o amor de Deus, que não nos deixa em paz, como diz Oséias. Ele nos atrai com laço de amor. Outra afirmação que revela esse problema do nosso coração é que quando coisas ruins acontecem, logo pensamos que fizemos algo de errado. Então, quando justamente você sofre alguma coisa que você não esperava, você justamente, poxa, o que eu fiz de errado para merecer isso? Deus está me perseguindo, Deus está me castigando, Deus não gosta de mim. Por que coisas boas acontecem com fulano e cicrano e não comigo? Por que meu vizinho injusto, ímpio, perverso, prospera e eu não? E esquecemos de encarar Deus como nosso Pai grandioso, bondoso, majestoso, Criador das galáxias e dos átomos, e que mesmo assim Ele se importa conosco. Deus, irmãos, Ele não nos castiga. Deus, Ele não nos trata conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, como diz o salmista. Em outro momento ele fala, se Deus realmente fosse nos tratar conforme nossos pecados, ou retribuir conforme nossos pecados, ninguém subsistiria na sua presença. Ao contrário, o castigo dele caiu sobre o seu Filho na cruz, para não sermos amaldiçoados, porque Cristo, ele se fez maldição por nós. Deus, ele nos disciplina sim, mas a Bíblia ressalta que a disciplina do Senhor é de um amor de um Pai que quer o nosso bem. Então, diante dessa introdução, irmãos, a grande ideia da mensagem do livro de Malaquias, dos versículos de 1 a 5, é o que está aí projetado para vocês. Diante do amor e da grandeza de Deus, devemos expressar uma adoração sincera e verdadeira, refletindo um coração fiel e grato. Diante do amor e da grandeza de Deus, devemos expressar uma adoração sincera e verdadeira, refletindo um coração fiel e grato. O livro de Malaquias, irmãos, ele trata, como nós falamos um pouco, do amor e da grandeza de Deus. Mesmo quando o seu povo ele ignora e o trata com desprezo. O livro ele começa de uma forma muito dura, se olharmos o versículo 1 do capítulo 1, que ele fala, uma sentença pronunciada pelo Senhor. Então, na nossa tradução, ele coloca como uma advertência, olha, preste atenção no que o Senhor está colocando. Olha a sentença, é como se fosse um peso, é como se fosse algo que justamente era para chamar a atenção do povo. A mensagem ela não seria agradável, mas teria um grande proveito se eles dessem atenção, como nós também devemos dar atenção hoje. O autor desse livro é o último dos 12 profetas, considerado como profetas menores. E não é pela sua mensagem que é necessária e importante, e tem um papel significativo na narrativa bíblica e para nós hoje, pois é extremamente atual. Mas o termo profetas menores não significa que esses profetas eram menos importantes ou menos inspirados por Deus em comparação aos profetas maiores. A classificação como profetas maiores ou menores está justamente ligada ao tamanho dos livros, que justamente levavam o nome do autor e não a importância das mensagens proféticas. Então Malaquias, irmãos, cujo nome significa meu mensageiro ou mensageiro de Javé, era contemporâneo de 2 reformadores, contemporâneo de reformadores e reconstrutores, ou seja, Esdras reformando o coração do povo e Neemias justamente reformando os muros, numa época em que Israel, depois de 70 anos de cativeiro, de disciplina de Deus, por terem esquecido do amor de Deus, voltaram à terra e já estão na terra há mais de 100 anos. Então, ou seja, esse povo pecaram contra o Senhor, eles foram disciplinados pelo Senhor, e agora Deus trouxe esse povo de volta, e eles estão na terra há mais de 100 anos. Mas como nós sabemos que 100 anos não são 100 dias, muita coisa muda durante esse tempo. Ou seja, o coração do povo mudou, o povo mudou, e embora contemporâneos de homens de Deus como Esdras e Neemias, a prosperidade prometida não retornava. A vida era difícil,
Ou seja, o povo de Deus, eles estavam cercados por seus inimigos. Eles sofriam por causa da seca e das más colheitas e da fome. O povo estava perdendo a fé e muitos estavam se desviando da adoração a Deus. E em seu coração eles começaram a duvidar do amor e do cuidado de Deus. E aí, como nós vemos justamente Deus apresentando uma sentença, Deus ele está zangado com o seu povo. Ele faz um processo, litígio jurídico, e o livro todo é uma série de 6 processos, em que Deus levanta uma acusação, o povo nega dizendo que Deus está enganado, e Deus mostra a evidência. Deus é o procurador divino contra o seu povo, contra Israel. Esse livro não é para pagãos, não é para ateus, não é para aqueles que não conheciam a Deus. Esse livro era para o povo de Deus e, por extensão, a nós. Essas coisas foram registradas para nos ensinar. Então, irmãos, a história, como já contamos um pouco, o povo ele está de volta há pelo menos 100 anos, mas o ritmo do rotineiro, o cotidiano, criou calos no coração do povo. Agora é pragmatismo no lugar da paixão por Deus. A mesmice e a monotonia no lugar da religião tomaram o lugar de relacionamento. E com isso, irmãos, Deus envia uma sentença pronunciada contra Israel por intermédio de Malaquias. Deus fala: eis que eu envio o meu mensageiro, Malaquias, no versículo 1. E os poucos versículos de hoje que nós vamos ver são como uma miniatura de todo o livro que prepara o palco para esses 6 processos de Deus contra o seu povo. Então, nós justamente repetindo esse processo, Deus, justamente ele faz uma sentença, ele faz a acusação contra esse povo. O povo ele justamente questiona a Deus, e Deus ele mostra evidências justamente do pecado deste povo. Então, dos versículos de 2 a 5, nós temos a primeira sentença, desses debates que ocorrem em todo o livro. E nós podemos aprender, é como se fosse a nossa grande ideia, mas colocada de uma maneira diferente. Deus repreende o seu povo por desconsiderar seu amor e cuidado, destacando a importância de uma adoração reverente e grata que reflita um coração fiel. Então, irmãos, o nosso texto diz justamente a afirmação do Senhor: eu sempre os amei. E a implicação é: vocês não corresponderam ao meu amor. Ou seja, a resposta do povo é: como é que nos amaste? O Senhor está enganado, não está vendo as nossas circunstâncias, as nossas dificuldades. Como o Senhor nos ama? E aí justamente Deus ele mostra as evidências de como o povo estava errado. Nesse texto ele fala da escolha de Deus dentro da aliança, que é um sinal de amor. O fato de ter escolhido Jacó, mas não o primogênito Esaú, simplesmente significa que Deus escolheu aquele através do qual a nação de Israel e o Messias viria. Não porque ele odiava Jacó. Por ter escolhido Jacó e seus descendentes como a nação através do qual o mundo seria abençoado, Deus cuidou deles de um modo especial. Ironicamente, eles questionavam isso. Irmãos, e basta nós olharmos, irmãos, para a história do povo de Deus, o cuidado do Senhor, desde que eles foram tirados do Egito, como Deus conduziu esse povo durante o deserto, como Deus permitiu que eles conquistassem a terra, sobressaíssem sobre os seus inimigos, como Deus ele sempre esteve cuidando desse povo. Ainda assim, no seu coração, eles questionavam de que modo o Senhor nos amaste, como o Senhor tem nos amaste. Justamente eles estavam olhando para as circunstâncias difíceis a qual eles estavam passando, a fome, a seca, os seus inimigos ali sobressaindo como eles, justamente questionavam no seu coração: Deus ele não se importa conosco, Deus ele não nos ama. A palavra de Deus declara repetida e claramente que Israel é o seu povo especialmente escolhido e ordenado por Deus para cumprir a sua vontade para a humanidade. Deus declara o seu amor pelo seu povo: eu vos tenho amado. Essa declaração para nós hoje parece corriqueira, Hoje todo mundo diz eu te amo, mas muitas vezes não prova isso com atitudes. Mas o amor de Deus é uma atitude em ação, nos guiando e guardando. Ele é completamente verdadeiro, fiel para com as suas promessas e o seu povo escolhido. Tantos textos que podemos observar um pouco
E aí eu gostaria justamente que os irmãos, né, lessem alguns comigo, que vai estar projetado aí, se você puder ler, que justamente refletam o amor de Deus. Sei que está pequeno, mas quem conseguir ler, Deuteronômio 7, de 6 a 9, que fala: pois vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu entre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso Ele os tirou com mão poderosa, os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saiba, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Eu vos tenho amado. Essa é a afirmação do Senhor para o seu povo. Desde o início, e não foi pelos méritos de vocês. Nós somos assim também, irmãos. Não é por nossos méritos que cremos em Jesus Cristo e somos salvos. Deus nos escolheu por sua bondade e graça. Jeremias 31, 33, que fala: eu o amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Deus se aproxima do seu povo com bondade motivada por um amor profundo e duradouro. Ele nos atrai para si com amor. O livro todo, por exemplo, de Oséias, retrata o amor incondicional de Deus para com o seu povo. Que livro maravilhoso! Quando assistimos a peça lá no acampamento, realmente lembra justamente o amor incondicional de Deus, apesar do pecado do seu povo. E alguns versículos de Oséias falam, irmãos: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu amava, mais ele se afastava de mim. Eu o conduzi com laços de bondade humana e de amor. E se o Velho Testamento, irmãos, declara: eu vos tenho amado, o Novo Testamento nos fala muito mais do amor de Deus. E aí justamente eu gostaria que você me acompanhasse nesses versículos também. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus, irmãos, Ele entregou seu próprio Filho para que a sua ira, a ira contra Ele, fosse satisfeita, fosse apaziguada. O amor de Deus é tão profundo e incondicional, irmãos, que Ele sacrificou o seu próprio Filho para demonstrar o amor e ofereceu a redenção e reconciliação aos seres humanos pecadores. Será que ainda questionamos o amor de Deus no coração? Em quem, Senhor, o Senhor tem nos amado? De que maneira o Senhor tem nos amado, irmãos? E justamente a palavra de Deus, como nós acabamos de ler, mostra isso. Eu sempre os amei. O Criador do universo, que sabe o nome de todas as estrelas, segura as galáxias em suas mãos, e ainda assim nos amou de tal forma. Esse Deus Criador do universo está mais interessado em ter comunhão conosco do que nós estamos interessados em nos relacionar com Ele. Isso é tanto incrível da parte de Deus como humilhante da nossa parte. Porque Deus sempre reafirma e mostra o seu amor, mas muitas vezes nós queremos fugir desse relacionamento com o Senhor. E uma pequena aplicação, irmãos, para a nossa vida: se na nossa comunhão com o Senhor for algo sem importância, precisamos avaliar a nós mesmos para deixar de lado nossos hábitos pecaminosos, colocarmos Deus em primeiro lugar e darmos a Ele o melhor de nós todos os dias. Fazer do relacionamento com o nosso Deus algo prioritário
nas nossas vidas. Porque Deus tem declarado: eu sempre os amei. Mas o processo continua, irmãos. E na segunda parte do versículo 2, é a resposta do povo que tem a ousadia de questionar o amor de Deus. Como é que nos amaste? Como Israel podia questionarmos a escolha de Deus, o cuidado dele no êxito, a terra que emanava leite e mel e a sua própria existência. Depois de destruição, exílio, Deus preservava um remanescente fiel. Ao longo da história, a nação de Israel, mesmo enfrentando os conflitos e desafios, nunca foi completamente destruída. E isto é a fidelidade de um Deus de amor. Então, tudo isso que eles passavam, irmãos, foi por merecimento, foi por disciplina de Deus. Mas Deus, ele nunca desamparou o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Sempre guardou o seu povo, os trouxe de volta e demonstrou o seu amor. Ao longo do livro, nós vemos evidências de apatia, de indiferença, porque o povo não amava a Deus. Eles sabiam o que Deus exigia, contudo, seus sacrifícios eram indignos e o seu serviço não era sincero. Eram preguiçosos, arrogantes e insensíveis. E uma passagem rápida pelo livro nos mostra sacerdotes desonrando a Deus com ofertas ruins, como você pode ver aí no versículo 8. Vamos ler aqui. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então Deus fala: olha, ofereça esse sacrifício ao seu governador. Veja se ele aceita isso como presente. Então, assim, eu falo, nós procuramos tanto honrar nossas autoridades. E com certeza, se você fosse convidado, né, para um aniversário de autoridade, com certeza você daria o melhor presente, né, que estivesse dentro das suas condições. Mas o povo, ele não olhava isso, né, diante de um Deus, diante de um grande rei como o Senhor, o Deus que sempre os amou e cuidou deles. Então Deus usa aqui de uma ironia: olha, ofereça isso que vocês estão me oferecendo para o governador. Será que ele vai aceitar esse presente de vocês? Né? Então, se o governador, que é humano, que é um ser humano que eu criei, não aceita, será que eu, como um grande rei, Senhor, Criador do Universo, vou aceitar essas ofertas de vocês? Eu sou maior do que o governador. A adoração a Deus não era mais uma devoção, tornara simplesmente um trabalho penoso para o sacerdote, uma canseira. Veja o versículo 12. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. Versículo 13. E ainda dizem que é canseira e ri dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Então eles não valorizavam mais o Senhor, não se importavam mais em oferecer sacrifícios dignos e de honra ao nosso Deus. Os sacerdotes estavam ensinando falsa doutrina para o povo, como podemos ver nos capítulos 2, de 1 a 9, falsos mestres que atualizam a palavra de Deus, que a sua palavra vale mais do que Deus realmente diz. Eles, em efeito pessoal, baixaram o padrão de Deus para a família, capítulo 2, versículos de 10 a 16. O jugo desigual corria por todo lado em Israel. Os homens divorciavam de suas esposas e casavam-se com mulheres pagãs. Isso acontece hoje, irmãos, por qualquer motivo. Então, hoje as pessoas separam, olha, porque encontrei uma pessoa mais jovem, mais bonita. Não tinha o Senhor como seu rei, grande Deus. Seu relacionamento com Deus se tornava irrelevante. Quando não se tem um grande Deus amoroso no coração, irmãos, o casamento falha. Eles investiam nos padrões de certo e errado, chamavam o bem de mal e o mal de bem, roubavam a Deus por reter as suas ofertas, só pensavam em si: vou ofertar aquilo pelo qual trabalhei tão arduamente. E chegavam ao ponto, irmãos, de questionar se vale a pena servir a Deus. Chegou ao ponto, irmãos, de que no capítulo 1, versículo 10, Deus dizer o seguinte: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas.
Imagine Deus falando, irmãos, feche as portas da Monte Sião. Eu não aguento mais esses rituais religiosos em coração. Eu não quero as suas ofertas de meia boca, uma adoração de má vontade, desrespeitosa, mecânica e hipócrita. Imagine Deus falando isso para nós. É melhor que feche as portas da igreja. Isso reflete, irmãos, nas coisas simples. Como ficamos, muitas vezes, mexendo no celular na hora do culto, mandando um recado. Quantas vezes eu mesmo perdi as contas, na hora do culto, justamente está verificando o placar do jogo do meu time, que está jogando naquele horário, ansioso para saber o resultado. Meu coração está em outra coisa e não justamente naquilo que eu deveria estar fazendo, que é cultuando ao Senhor com todo o meu coração. Entramos muitas vezes aqui de qualquer jeito, com a mente a mil, pensando em tudo o que nós vamos fazer durante a semana. Sentamos aqui ofegantes, ativistas, correndo atrás do prejuízo, levantando e saindo, chegando atrasado. Tudo isso porque não temos um grande rei. Ele é um grande rei, um grande Deus. E quando o nosso coração, como esse povo, está apático, indiferente, longe de Deus, não adora esse Deus como Ele é, Ele prefere fechar as portas do que ouvir a nossa adoração de boca para fora. Então, como Mateus fala, justamente se referindo a Isaías, este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, quando afirmamos, irmãos, que honramos a Deus, porém nosso coração está longe dele, o culto que prestamos nada significa. Devemos avaliar nosso coração para saber se as nossas atitudes são sinceras ou apenas atos de religiosidade. E é muito fácil nós nos deixarmos justamente levar pela apatia, pela indiferença, por fazer as coisas de qualquer jeito, de vir como se eu não tivesse vindo. E é dessa forma que o Senhor olha para nós. Então o livro de Malaquias, irmãos, constitui uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Malaquias, ele profetiza sobre a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor, como ele diz no capítulo 3, versículo 1. Essa profecia é referenciada no Novo Testamento como sendo cumprida por João Batista, como nós conhecemos, que preparou o caminho para Jesus Cristo, o Messias, conforme mencionado nos Evangelhos. Esse mensageiro, como Malaquias se refere, converterá o coração dos pais a seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que quando eu venha e castigue a terra, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Mas as últimas palavras, irmão, dos Velhos Testamentos ecoaram pelos corredores do templo, pairando sobre o povo. Quando virá esse mensageiro? Quando virá o Elias, que é o como Malaquias se refere? Quando virá o Messias para nós? E qual é a sentença, irmãos? Eu quero ilustrar isso da seguinte maneira, irmãos. Qual é a sentença de Deus? Silêncio, irmãos. Foi silêncio. Deus parou de falar por 400 anos. Não houve registro de profecias ou revelações divinas registrada durante esse período. O período de 400 anos de silêncio começou com a advertência no final do livro de Malaquias. Pois o meu mensageiro converterá o coração dos pais a seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. A Bíblia ela não fornece uma resposta clara e definitiva sobre o motivo pelo qual Deus aparentemente ficou em silêncio por 400 anos. No entanto, o aviso de Malaquias não foi sem motivo. Malaquias faz um retrato impressionante da deslealdade de Israel, mostrando claramente que o povo era merecedor da disciplina de Deus. Os judeus maltratavam suas esposas, casavam-se com mulheres pagãs, não davam o dízimo, os sacerdotes negligenciavam o templo e não ensinavam o povo os caminhos de Deus, e em última análise, o povo não honrava a Deus.
E a sentença foi silêncio por 400 anos. Cadê o Messias? Cadê a esperança? Cadê as palavras proféticas? Imagine o silêncio desse púlpito. Imagine esse púlpito semana após semana silenciado. O povo de Israel passou por 400 anos até que Deus ele falou outra vez. Então a gente não pode imaginar, irmãos, passa um mês assim sem ter culto, né, para nós sabemos o quanto é difícil, né, mas pense 400 anos sem você ouvir a voz do Senhor. Não que durante esses tempos Deus ele não esteve no controle, estava trabalhando nos bastidores para que justamente chegasse a plenitude, né, onde Cristo ele fosse revelado. Mas Deus ele falou outra vez, irmãos. No livro de Hebreus diz: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. E o silêncio ensurdecedor rompeu-se, quando no princípio aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E João Batista testemunha a respeito dele e exclama: vejam, é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, pois já existia antes de mim. Então essa é a promessa, irmãos, que Malaquias, né, justamente fala ao povo. E esse livro é justamente a ponte, né, para que tudo isso viesse a acontecer. Então, podemos justamente nos questionar novamente, irmãos. Será que realmente amamos a Deus sobre todas as coisas? Pode esse amor ser demonstrado na qualidade da nossa adoração e serviço? Investigue o seu coração. Você sabe quem Deus realmente é? Quando as circunstâncias ofuscam a nossa visão da grandeza e do amor de Deus, questionamos: será que Deus me ama mesmo? Por que meu bebê faleceu? Por que eu estou sozinha há tantos anos como viúva? Por que ninguém se casa comigo? Por que eu não consigo engravidar? Devemos voltar a nossa atenção para esse Deus que nos ama, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? O problema é que muitas vezes olhamos para aqui e agora e queremos todas as promessas de Deus se realizando agora na nossa vida. Mas o seu nome, irmãos, está escrito no livro da vida. As tempestades aqui terminarão em bonança durante bilhões de anos. As circunstâncias que hoje parecem tão difíceis terminarão para sempre. Quem nos separará do amor de Cristo? E o texto termina, irmãos, quando Deus prova o seu amor pela escolha do seu povo, através da sua misericórdia, cuidado, correção e fidelidade em cumprir as suas promessas. Então a evidência de que Deus, irmãos, tem que apresentar diante do tribunal para provar o seu amor é que Ele te escalou no time dele. Você faz parte do time de Deus. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Você cujo nome hoje consta no livro da vida, onde não haverá condenação nenhuma de pecado, porque Jesus tomou o cálice da ira de Deus em seu lugar. Isso se você está em Cristo. Se você se viu perdido, condenado, e viu o amor de um grande Deus que entregou seu Filho por sua causa, e você tomou aquele passo de fé sobre Jesus, e só Jesus, o único suficiente Salvador, e Ele foi glorificado quando você fez isso. Você nasceu de novo, e agora não importa quem te acusa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios, no livro de Efésios. E o seu nome já constava no livro da vida. Você já pertencia a Ele. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó. É uma escolha de Deus.
A ideia é a aliança. Eu escolhi fechar uma aliança com Jacó, não porque tinha algo bom nele, não tinha nada, mas era para a minha glória. Porém eu rejeitei Esaú. Pensamos que isso parece injusto, mas quando Deus fala assim, não é que ele tinha ódio de Esaú. De fato, o livro de Gênesis mostra que Deus abençoou Esaú, mas a perpetuidade, a bênção, pairava sobre o legado de Jacó. Porém desprezei Esaú, fiz dos montes de Edom uma desolação e dei as suas heranças aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. É como, irmãos, uma ilustração é como uma criança que brinca de Lego. Uma vez eu comprei vários blocos para os meninos, e aí o Abner, ele é mais organizado e ele gosta de montar, né? Então ele montou um castelo bem alto, assim, com aqueles blocos. E o Abel não, porque o Abel gostava de destruir. Então toda vez que o Abel montava, o Abel ia lá e destruía. Então não importava quantas vezes o Abel montava a torre, o Abel ia lá sempre destruir. E é isso que o Senhor está falando aqui em relação aos descendentes de Esaú, né? Os edonitas. Vez após vez não adianta, né? Se Deus é contra nós, quem será, né, por nós? Eles não eram objeto, irmãos, do amor de Deus, da redenção de Deus, porque eles endureceram o seu coração, eles não acreditavam em Deus. Eles poderiam acreditar, mas foi uma escolha de Deus. E assim Deus, irmãos, Ele fez conosco. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso que nós estamos no time de Deus. Ele nos deu Jesus Cristo e com Ele somos co-herdeiros de todas as suas promessas. É isso que o Senhor tem declarado: eu vos amei. Vocês verão isso com seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Era isso que Israel precisava entender, irmãos. E aí, só para explicar um pouco melhor essa questão da dita escolha, né, que você está escalado no time de Deus. Quando eu era adolescente, né, gostava muito de jogar bola. Então, algo corriqueiro de costume era justamente a gente escolher os dois melhores jogadores, eles seriam os capitães, e eles escolheriam o time, né? Então estava todo mundo ali, todos eram amigos, mas só que os capitães eles escolhiam os melhores jogadores. Então começava com eu escolho o Thiago, depois eu escolho o irmão Cleito. Então era uma desonra você ser escolhido por último, porque você era praticamente considerado o pereba do time, né? Então os capitães escolhiam sempre os melhores. Mas quando Deus escalou, irmãos, a sua seleção celestial, Ele foi olhando não como nós quando escolhemos os nossos times. Ele pega os piores, os mais fracos, os não nobres. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É tudo sobre Deus, a glória dele, porque quando ele monta um time de perna de pau como nós, e nos faz vencedores, irmãos, a glória é do técnico. Então quando você pega e você vê um time muito ruim, e ele consegue, por exemplo, chegar na final de um campeonato como o Paulista, então todo mundo olha para o time e muita gente dá atenção ao técnico, Poxa, como esse técnico conseguiu chegar à final com esses pernas de pau aí? Então a glória é do técnico. Deus ele fez isso conosco, irmão, por meio de Jesus Cristo. O paradoxo em tudo isso é que nós questionamos a Deus. Esquecemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E esquecemos que aquele vizinho perverso, seu patrão chato, os ímpios que prevalecem hoje, chegarão ao fim. E se Deus é contra, não tem ninguém que pode ser a favor. Então a declaração de Deus para nós, irmãos: eu os tenho amado. Mas qual tem sido a nossa resposta? Será que nem tem sido a que nem a do povo? Em quem o Senhor tem nos amado?
De que maneira o Senhor tem nos amado? Olha para a minha vida, olha para as minhas circunstâncias. Diante do amor e da grandeza de Deus, devemos expressar uma adoração sincera e verdadeira, destacando a importância de reconhecer e valorizar o amor e cuidado de Deus, refletindo um coração fiel e grato, irmãos. E eu gostaria de trazer duas aplicações, irmãos, para a nossa vida. Que a primeira é: honre a Deus com a sua adoração. E adoração, irmãos, não é só esse momento que nós estamos aqui e cantamos ao Senhor, né, prestamos culto ao Senhor, mas a nossa adoração é a nossa vida. Tudo que eu faço, como eu trato a minha esposa, como eu trato meus filhos, como eu me envolvo no meu trabalho, nos meus relacionamentos, tudo isso é adoração diante de Deus. Deus é santo e merece a nossa adoração verdadeira e sincera. Devemos adorá-lo com o coração, com o nosso coração, mente e alma, e não apenas fazer isso como um ritual ou tradição, né? Bater o ponto, né, como muitas vezes as pessoas falam, tipo culto de qualquer maneira. Nós estamos diante de um grande Deus, de um grande Rei, que tem mostrado-nos evidências do seu amor e cuidado. Ofereça o seu melhor para Deus. Como cristãos, devemos estar dispostos a oferecer nosso melhor, em termos de tempo, recursos e dedicação, e avaliar se estamos fazendo isso com um coração puro e reverente. Então o povo de Israel, ele falhou, por justamente não reconhecer e questionar o amor de Deus, que sempre esteve sobre eles, desde a fundação daquele povo. Deus sempre mostrou o seu amor, como tem nos mostrado ainda mais, irmãos, esse amor a cada dia. É como ele vai falar em Hebreus: se você ouve, ouve tão grande salvação, não feche o seu coração, não endureça, mas se volte para o Senhor, em arrependimento, e clame ao Senhor, que ajude você justamente a reconhecer esse grande amor que Ele tem nos amado. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que é tão viva e eficaz, Senhor. E de fato, Deus, muitas vezes eu tenho agido, Deus, como o povo de Israel, mesmo diante da grande manifestação do amor do Senhor, ao ponto de enviar o Teu único Filho, Deus, para morrer por mim, sendo eu ainda pecador, Deus, ainda assim eu questiono o amor e cuidado do Senhor, Deus, nas circunstâncias da minha vida, quando não acontece, Deus, muitas vezes como eu esperava, Pai. Mas que o Senhor me ajude, Deus, a mudar realmente de pensamento e de atitude, Senhor, e realmente me prostrar aos Teus pés e reconhecer realmente o quanto o Senhor já fez por mim, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por o Senhor ter enviado Jesus Cristo e com Ele, Deus, o Espírito Santo, para morar e habitar em mim, ó Deus. Que o Senhor ajude, Deus, a Tua congregação a cada dia se firmar no Teu amor, no Teu fiel amor. Porque o Senhor fala, Deus, que o Senhor não muda, o Senhor permanece fiel, apesar de nós sermos infiéis. Tende misericórdia de nós, ó Deus, e perdoa nossos pecados. E que diante das circunstâncias divinas, Deus, que possamos ter uma perspectiva eterna do amor e do cuidado do Senhor, em fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem mostrado mais evidência do que realmente merecíamos, ó Deus, do Teu amor e da Tua graça. Te agradeço, ó Deus, assim por a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.